a sua mensagem, o irmão que está aqui, você que está em casa, envie a sua mensagem, faça uma surpresa, destaque uma lembrança, aquele momento, naquele dia, naquela noite, você foi abençoado de alguma forma, enviaram para, olha, eu não sei assim, comigo já aconteceu, comigo e com Simone, quando nós nos casamos, completamos há pouco tempo atrás, dia 4 de julho, 35 anos de casamento. E quando nós nos casamos, todo início de casamento tem um aperto só, né? Depois continua apertado também, mas no início. E aí, irmãos, em alguns momentos, eu recebi pessoas que literalmente chegavam em casa para fazer uma visita e deixavam uma bolsa. E abençoavam com uma bolsa. De outro modo também, em quantas ocasiões, o meu cunhado, que já está na eternidade com o pai Luiz, eu tinha uma Brasília amarela. Já contei essa história para os irmãos. Tá? E eu troquei a Brasília amarela porque o chefe do tráfico tinha uma Brasília amarela. Eu troquei, pintei de caramelo e roubaram a minha Brasília. Eu não sei se eu fiz certo em pintar de caramelo. Mas quantas vezes, o Cobalto de prova aí, enguiçava em Tararé, e Luiz chamava o Luiz para poder chegar e ir lá ajudar. Também tem aqui um varão, amigo, Paulinho, Paulo Cristino, fica em pé, Paulo. Paulinho, Paulo Cristino. Paulo Cristino é um irmão e um grande amigo, membro aqui da igreja, fomos do tempo de mocidade, trabalhávamos muito, né? Paulinho é alguns anos mais velho do que eu, muitos anos mais velho que eu. É brincadeira. Mas trabalhávamos muito, fazíamos tantas coisas, é muito bom nós termos amigos e compartilharmos. Deus é um ser relacional. Deus é um ser relacional. Ele falou, façamos o homem, tá? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, é a relação e nos criou para sermos também relacionais. Também quero destacar, não quero aqui ficar puxando brasa, mas o Tiago, meu filho. Porque nós temos uma expressão de quando ele era pequeno, né? Você é meu amigo. Brigou com você, brigou comigo. Né? E a gente tem, graças a Deus, os filhos como sendo amigos. E é bom, e é ótimo que nós somos irmãos e que nós somos amigos. Você tem amigos? Quem aqui tem amigos? Levante a mão. Amigo. Amigo mesmo, de poder compartilhar. Que coisa boa. Seus amigos são abençoados por terem um amigo, uma amiga como você. Com certeza. E com certeza você tem abençoado alguns amigos. Eu quero compartilhar então com os irmãos, a partir desta pergunta, você tem amigos? Para nós pensarmos nesta questão do tipo de amizade, de amigos que nós temos. Convido o irmão, convido a irmã, os irmãos aqui presentes, os amigos dos nossos amigos, você que está cultuando a partir da transmissão, abra sua Bíblia se desejar, no texto de Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo de número 17 ao versículo de número 25. Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao versículo de número 25. Diz assim o texto da palavra de Deus. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuraram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Jesus, vendo-lhe, disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que blasfeme? Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? Mas isto, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre
à terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o seu leito, em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram muito admirados daquele e davam glória a Deus, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém, irmãos? Hoje vimos coisas extraordinárias em nome do Senhor Jesus. No olhar espiritual, eu e você temos visto e veremos pela palavra coisas extraordinárias. Você tem amigos? Você tem amigos? Essa história que nós encontramos aqui, ela aparece dos 4 evangelhos em 3 evangelhos. Ela aparece no evangelho de Marcos, ela aparece no evangelho de Mateus, aparece no evangelho de Marcos e aparece aqui no evangelho de Lucas. Em nenhum desses 3 evangelhos, pelo menos na minha tradução, eu encontrei a palavra amigo, para poder falar de que esse paralítico tinha 4 amigos. Aqui, colocando os textos lado a lado, fala de 4 homens, que nós entendemos e nós falamos de amigos, é porque eles foram lá buscar o paralítico, para que pudesse então encontrar-se com o Senhor Jesus. Para que nós possamos entender um pouco deste contexto, vamos falar desta cidade importantíssima que Jesus realizou o ministério dele, que foi a cidade de Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém. Belém, ele depois foi para o Egito com os pais levados, porque Herodes queria matar. Depois foi criado em Nazaré. E o ministério do Senhor Jesus, de 3 anos, foi praticamente realizado em Cafarnaum, a cidade de Naum. Boa parte dos milagres que nós então encontramos nos evangelhos, Jesus os realizou na cidade de Cafarnaum. Quando eu e Simone fomos a Jerusalém, nós visitamos Cafarnaum. Lá em Cafarnaum está a casa de Pedro. E tem uma igreja ortodoxa construída, o que se diz que era o alicerce da casa de Pedro, aqueles restos da casa de Pedro. Então, essa igreja está construída com pilares em cima desta casa, ou seja, não tocando nela os pilares, ali e a casa de Pedro embaixo. Fiquei surpreso, porque a casa de Pedro é uma casa grande. Não era uma casa pequenininha, uma casa grande. Tá? E Cafarnaum, uma cidade pequena. No tempo de Jesus, Cafarnaum deveria ter aproximadamente 1.500 pessoas. Há quem diga de 600 a 1.500 pessoas. Imagina se eu e você morássemos em Cafarnaum. Todos nós conheceríamos todos, não é não? Fomos agora recentemente passear na cidade de Passa Quatro, ali no sul de Minas. Eu gosto daquela região da Serra da Mantiqueira. Em São Lourenço, eu e Simone passamos a lua de mel. Lambaria tinha as tias delas, de quantas vezes íamos para lá. Tá? Cambuquira, Gonçalves, Morro Azul, enfim, várias cidades ali. Fomos para Passa Quatro. Passa Quatro é uma cidade que está ali colada com o Cruzeiro. Você vai pela Dutra, passa Resende e passa a saída de São Lourenço, entra como vai para Cruzeiro e pega a estrada, que é uma estrada boa para ir para Passa Quatro. Tá? Eu não sei onde é que está o Passa 1, nem o Passa 2, nem o Passa 3, só sei que eu chegamos lá no Passa Quatro. Uma cidade com 18 mil habitantes. Com 18 mil habitantes. Estávamos lá numa loja, comprando algumas coisinhas lá, e conversando então com a atendente. Essa cidade tem quantos habitantes? E aí ela disse 18 mil aproximadamente. Tinha 16, agora talvez uns 18 mil. Aí eu falei, puxa, mas que legal morar numa cidade com 18 mil habitantes, tá? Talvez em alguns lugares, né? Eu não sei, bem provavelmente na rua aqui, Vilela, ou talvez conjunto a Pedro de Carvalho, tem mais do que isso, não sei. Tá? Mas
o conglomerado que nós temos aqui, que nós nos esbarramos com pessoas, imagina você morar, então, numa cidade como Passa Quatro, com 18 mil habitantes. O que eu quero destacar é o seguinte, a atendente me disse, é bom, mas também é ruim. Ué, mas como é que pode? Porque todo mundo te conhece. Todo mundo numa cidade pequena te conhece. Então, com 18 mil habitantes, esta jovem lá de Passa Quatro fala que todos se conheciam. Imagine então Cafarnaum com 1.500 habitantes. Este homem paralítico, com certeza, ele era conhecido de muitas pessoas. De muitas pessoas, tá? Você tem amigos? Nestes dias em que nós temos inúmeros seguidores. Quantos seguidores você tem nas mídias sociais? E às vezes nós ficamos até como que comparando, né? Para poder saber e falar, você tem tantos. Conversando com Jeremias Pereira, oremos pelo pastor Jeremias, meu amigo. Ele falou, não, porque lá na minha mídia eu tenho 60 mil seguidores. Eu fiquei até com vergonha, eu tinha 1.000, tá? Ele está com 60 mil. É diferente ter seguidores, muito diferente do que ter amigos. Por vezes nós ficamos assim chateados porque temos lá poucos seguidores e porque os seguidores que temos não nos seguem tão bem assim e não curtem aquilo que nós falamos. Uma coisa são esses seguidores e até mesmo em alguns aspectos esses fuxicadores. Outra coisa são amigos. Você tem amigos? Talvez você possa ter muitas pessoas que te sigam, você possa participar de muitos grupos no WhatsApp, você pode se relacionar com muitas pessoas no Instagram, no Facebook. Você tem amigos? Você tem pessoas que se aproximam de você, que buscam, que se interessam, que trocam com você? Fato é que este paralítico ali em Cafarnaum, ele era conhecido. Mas ser conhecido e ter seguidores e ter amigos, totalmente diferente. Totalmente diferente. Um outro aspecto interessante que eu quero destacar desta história, deste paralítico, é o seguinte. A cidade, já sabemos, aproximadamente 1.500 habitantes, uma cidade pequena. Mas naquela época, no tempo de Jesus, as casas tinham portas. As casas sempre tinham portas, sempre tiveram portas. Mas as portas ficavam abertas. Então, as portas só eram fechadas à noite, por conta de bicho. Porque durante o dia as portas ficavam abertas. Sabe o que isso significa? Que qualquer pessoa da cidade de Cafarnaum podia entrar na casa de um outro, de um vizinho. Isso não era alguma coisa de intromissão, isso não era alguma coisa de desrespeito. É o que nós falamos de comunidade, mas que nós não compreendemos assim no sentido mais radical da palavra. Era uma expressão de uma vida em comunidade. Não entrava na casa do outro para poder reparar se a comida estava boa, se a casa estava limpa. Havia um trânsito, então as portas ficavam abertas. Podia-se entrar, tá? E poder conversar, e poder... Estou entrando aqui para pegar um copo d'água, isso aí era normal. Era normal. Imagina, nos nossos dias, quantos daqui moram em prédios, em condomínios, para poder chegar no seu apartamento, tem que passar por quantas cancelas? Para poder chegar até você, tem que passar por quantos sistemas? E isso é algo necessário para nós que vivemos numa grande cidade. Porque nós temos portas e precisamos fechar as nossas portas, não por conta de animais, mas de um animal, por vezes que é o homem, que entra e ali age para poder roubar, furtar, fazer mal, essas coisas todas. Então a vida em Cafarnaum era uma vida de uma ação social, ou seja, de um relacionamento social muito aberto. Ou seja, todos se conheciam e me arrisco a dizer que todos sabiam da história daquele homem em Cafarnaum. Como que ele se tornou paralítico? O que aconteceu? Ele nasceu paralítico ou ele, por conta de um acidente, ele ficou paralítico?
nós temos na igreja uma irmã, a irmã Irineia, em que o filho, aos 18 anos, ele no passeio, vai dar um pulo da cachoeira e ele fica paralítico. Hoje esse rapaz, o Iandro, já tem mais de 40 anos, já está esse tempo todo no leito. Então, a Bíblia não fala no que diz respeito a por que esse homem ficou paralítico. Como também a Bíblia não fala quem eram esses 4 homens, né? Que nível de relacionamento que tinham com o paralítico, mas destaca a ação deles. Destaca a ação deles. Desta maneira, então, este contexto formado, Cafarnaum, uma cidade pequena, Cafarnaum, uma cidade onde Jesus realizou boa parte dos milagres, Cafarnaum, onde tinha ali aquele homem paralítico necessitado, e com certeza ele não era o único necessitado. Ele não era o único necessitado. Quantos aqui hoje, quantos que estão conosco pela internet, quantos que estão recebendo esta palavra, estão necessitados, estão carentes? Vivemos numa sociedade de pessoas carentes, vivemos grudados com pessoas, mas o mal que nos assola é o mal da solidão, do isolamento, da falta de confiança. E, irmãos, pasmem, mas por vezes até mesmo dentro da igreja. Falta-nos por vezes liberdade entre nós que nos tratamos de irmãos, que falamos que somos irmãos, e falta-nos por vezes a liberdade para podermos compartilhar. Ali então este homem estava. Jesus está em Cafarnaum, e Jesus está em uma casa, em que nesta casa ali chegam pessoas, muitas pessoas, mas em especial os doutores da lei, em especial os escribas, aqueles que estavam ali para poder ouvir o que Jesus tinha a dizer, não necessariamente para que pudessem aprender, mas estavam ali, como nós observamos nessa história, para poder ver alguma coisa que Jesus viesse a falar ou a fazer, que pudesse ter uma contradição com a lei. Irmãos, sabem, ou talvez não saibam, não sei, mas até hoje o judeu, ele não entende o Senhor Jesus como Messias. Assisti um vídeo na internet perguntando aos judeus quem é Jesus para você. Jesus foi um homem especial. Em geral, as respostas, ele é o Deus dos cristãos. E perguntaram para uma judia, e ela falou, não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Entendeu? Isso é outra história. Nós aqui temos uma relação com Moisés e ainda estamos aguardando a chegada do Messias. Tá? Ainda estamos aguardando a chegada do Messias. Dessa maneira, então, naquele momento ali estavam aquelas pessoas para que pudessem ouvir o que Jesus tinha a dizer, não necessariamente com interesse em poder aprender, em crescer, né, em poder aplicar, mas em poder julgar. Nem todos aqueles que por vezes estão num culto, que estão no momento de adoração, que vêm para adorar, estão com o coração movido para poder adorar. Por vezes alguns, não aqui, aqui não acontece isso. Não acontece. De poder estar para reparar como é que o outro, né? Que roupa que fez, que roupa que está, né? Como é que falou, como é que cantou, como é que é isso. E aí fica aquela história. Depois do culto, tem uma lista de situações em que ele vai elencar, ou ela vai elencar, para poder falar das coisas que não ficaram boas. Das coisas que não ficaram boas. O fato é que pessoas assim impedem que aquelas que estão necessitadas cheguem ao Senhor Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, vamos facilitar para que as pessoas venham a Jesus. Vamos facilitar para que as pessoas possam conhecer Jesus. Vamos facilitar para que as pessoas possam ter essa experiência com Jesus. Quinta-feira passada é a nossa célula e eu quero aqui incentivar você a participar de uma célula, porque a célula é um local excelente de relacionamento. A célula que eu participo, como a que você participa, é muito boa. É muito boa. E nós estávamos lá na nossa célula compartilhando de um texto, porque eu estou lendo a Bíblia naquela sequência que nós temos traçado para o mês de julho, tá? De Juízes, de Ruth, primeiro a Reis, segundo a Reis. Então, no livro de Juízes tem a história de um levita, e nós falamos que levitas hoje levitas são os adoradores, tem nada a ver. Levitas somos todos nós
que já aceitamos a Jesus como Salvador. E o levita tinha uma concubina, tinha uma mulher. E esta mulher foi violentada, abusada por vários homens durante a noite toda. Então observem só vocês, nós que nos deparamos com notícias como aqui da semana que passou, 18 mortes no Morro do Alemão, essas coisas desagradáveis, e nós achamos que é o mal, é uma chaga deste tempo, mas é uma chaga também que acompanha a humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Abusaram da mulher a noite toda. E aí, ao amanhecer, esta mulher vem desfalecida para casa. E eu leio, eu falava com a Bernadette, eu gosto do Velho Testamento, porque assim, de construir a imagem, eu fico construindo o cenário para poder imaginar, eu fico então vendo aquela mulher chegando ensanguentada, né, ali maltratada, e diz o texto bíblico que ela chegou e ela desfaleceu na porta do esposo. Ela desfaleceu. Sabe o que o levita fez quando se deparou com essa situação? Primeiro vê a mulher sendo sequestrada, tá? E agora quando a mulher chega naquela situação, numa ação de raiva, numa ação de ira, numa ação assim de revolta, com aquele corpo que era da mulher, sabe o que ele fez? Ele esquartejou o corpo da mulher. Ele esquartejou. Perna, outra perna, e pegou partes do corpo e enviou para as tribos. Enviou para as tribos que estavam ali. Porque, presta bem atenção, Moisés tira o povo do Egito, Josué vai suceder Moisés, conquistar a terra prometida, mas eles estão em tribos, cada um vai conquistar o seu pedaço, a sua região. A tribo de Dan, a tribo de Benjamim, a tribo vão lá para poder conquistar. E eles estavam instalados, cada um no seu quadrado. Não é assim que nós temos vivido hoje, gente. Não é desta maneira que nós temos vivido, por vezes, cada um no seu quadrado. E no seu quadrado, literalmente, porque o quarto é um quadrado, a sala é um quadrado, então tem uma telinha, tem um smartphone, tem um computador, você está ali no seu quadrado. E no seu quadrado não tem espaço para poder se relacionar de maneira pessoal, de maneira afetiva, de maneira contundente, para poder trocar, para poder ajudar, no seu quadrado. E aí compartilhava com os irmãos, nós conversávamos essa atitude do levita, e eu falei o seguinte: será que nós precisamos passar por uma desgraça para que possamos ficar unidos? Porque o que este homem passou foi uma desgraça, uma coisa terrível. E o que ele fez, nessa atitude que ele fez, foi para poder chocar. Porque falar não adiantava. Falar, chamar, vamos nos unir, não adiantava. Tinha que ter alguma coisa de uma contundência, de uma veracidade, de um choque, para poder chamar a união. Meus queridos e meus amados irmãos, será que nós precisamos de uma tragédia para ficarmos mais unidos? Será que nós precisamos passar por uma situação complicada, difícil, para que possamos estar juntos? Pois este levita assim o fez, e assim então deu o resultado, porque a partir do que eles receberam, imagino cada um recebendo, ficaram chocados, e ali ele consegue passar a mensagem, e eles se uniram para poder guerrear contra o inimigo. Meus amados irmãos, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar numa ação relacional. Nós não podemos estar numa relação que seja meramente institucional. Precisamos estar comprometidos. E o compromisso com Deus e o compromisso com o outro não tem essa de poder falar que eu estou com Deus e dane-se o outro. Não existe isso. Não há dessa maneira. É necessário que nós possamos estar unidos. Trazendo isso para o texto do paralítico em Cafarnaum, ele estava lá, paralítico, no quarto dele. As pessoas estavam, cada uma estava lá no seu quadrado, não dando atenção para ele, não dando atenção para a dificuldade dele. Quem sabe sentindo, que pena, coitado, não sei o quê, mas sem uma ação concreta. Deus coloca pessoas ao nosso lado, nos coloca em relações para nós abençoarmos pessoas. Esta semana, foi sexta-feira, eu saí de casa para poder cortar o pouquinho de cabelo que eu tenho, mas precisa cortar. E tem uma prática, eu e Simone, que nós cumprimentamos as pessoas.
bom dia, boa tarde, boa noite. No primeiro momento não respondem. Mas depois a gente insiste e começa a responder. Quando nós morávamos na vila, na Magalhães Couto, tivemos uma ocasião, uma ideia de fazermos em casa uma programação de Natal. Eu falei, Simone, vamos comprar salgadinhos e vamos chamar os vizinhos, para que eles possam vir. Morávamos em casas geminadas, e uma de frente para a outra, mas só era aquela relação bem fria. E a Simone, ela tem aquela questão de poder fazer os desenhinhos, as poesias, e nós fizemos, e fui eu, não sei se o Tiago lembra, se ele foi comigo, a gente distribuiu para todas as casas. E uma vizinha que nós tínhamos lá, dita cristã, acredito que seja, não sou eu para julgar, mas ela falou para mim, não adianta não, ninguém vai não. Aqui é tudo espírita, não interessa o que é espírita, não quero saber o que é. Ninguém vai. Meus irmãos, chegou num dia, muitos vizinhos foram em casa, mas foi uma coisa gostosa. E a partir daquele dia, nós começamos vamos fazer o aniversário, aí fazia na porta da casa do outro, e nós nos relacionávamos. Entre esta relação, tinha aqueles, a clara maioria, que não crentes fumavam, problema. Bebiam, problema. Falavam lá que não era para poder falar, problema. A questão é de poder travar um relacionamento. E de certa maneira poder então ser bênção na vida das pessoas. Então onde você está, onde você mora, você não mora por acaso. No prédio que você mora, é um local estratégico missionário. No condomínio que você mora, na comunidade, na rua onde você está, onde você trabalha, não é um local qualquer. Ali você está para poder ganhar o seu salário, o seu ganha-pão, mas ali está para poder abençoar. Falei isso com o irmão Cedecias quando ele foi para Roraima. Pastor, eu estou indo para Roraima. Eu falei, varão, o exército está te mandando para lá, mas é Deus que tem um trabalho para você lá. E dito e feito, lá ele abençoou 2 igrejas do projeto Casados para Sempre. Mas voltemos ao vizinho recente. E aí então passei essa pergunta que nós fazemos automática, né? Tudo bem? Mas quem já faz tudo bem já vai caminhando, já para não ouvir a resposta. Mas ele falou assim, não está bem. Aí fiquei sem jeito. Aí parei um pouco. Esse negócio agora de poder cortar cabelo tem que marcar horário. É muita modernidade. Porque quando eu era pequeno, a gente ia no barbeiro, sentava lá e ficava esperando. Agora não, a gente vai lá para poder, mas é melhor assim. Eu estava em cima do horário e ele começou a falar, não, porque ele começou a contar a história dele. E eu, com a pressa de poder estar lá com o horário marcado, eu falei com ele, cara, essa semana nós vamos almoçar. E se ele quiser, essa semana eu vou almoçar com ele. Vou pagar almoço para ele. Para poder ouvir o cara. Entendeu? Para poder escutar. Para poder saber. Nós podemos estar de porta a porta e não termos relacionamento. Então esse paralítico, ele estava ali numa cidade pequena, 1.500 habitantes, pessoas que conheciam a história dele, pessoas que talvez se condoessem com a história dele, mas não necessariamente pessoas que estivessem dispostas a poder ajudá-lo. Então agora aparecem esses 4 homens. Se eles estão ali, e se eles vão à casa desse paralítico, algumas coisas. Primeiro, eles conheciam a história do paralítico e não agiram como os demais. Coitado, eles conheciam a história e eles se colocaram como pessoas que pudessem fazer alguma coisa para mudar aquela história. Segundo, se eles foram ali naquele momento em que eles viram que Jesus estava numa outra localidade, então eles se reuniram antes, imagino, chamou lá o João, o Marcos, o Antônio, o Joaquim, cara, Jesus está aqui na cidade, está aqui na casa ao lado, na rua ao lado, e a gente tem que levar nosso amigo lá. Terceiro, eles foram à casa do paralítico e chegaram lá e não levaram a força. Eles chegaram lá, falaram, amigo, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Não sei o quê. E aí fala, você ainda tem esperança de poder andar? Você ainda tem esperança de poder se levantar? E aí fala, Jesus está aqui do lado, e nós queremos te levar lá, o que você acha? Imagina bem, uma pessoa, quando ela vive uma situação de sofrimento, se essa situação se prolonga, não é, por meses, por anos, qual é a tendência que essa pessoa tem? De que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não é assim que acontece? Não, isso não tem mais jeito. Essa doença é crônica. Essa situação é crônica.
Essa questão no casamento é crônico. Essa questão, e aí as pessoas vão desistindo da vida, gente. Vão desistindo, sabe, das coisas. E não é legal viver desistindo da vida. O bom é viver querendo assim, sabe, viver a vida. Então, imagino que falando com esse paralítico, penso que ele deve ter dito, não tem jeito, cara. Não tem jeito, já procurei tantas vezes, já fiz, não tem jeito. A vértebra está fraturada, disse que não tem como fazer, não tem jeito. Não quero sair, vai me incomodar, vai sofrer. E aí os amigos insistindo com eles, até o momento em que ele então aceita para poder sair. Aceita para poder ir na cama. É o momento então que a cama não tinha nenhuma ou pouca semelhança com o que nós temos. Então uma maca, e possivelmente tiveram que amarrá-lo naquela maca para que ele não pudesse cair. Nos 3 evangelhos que narram esta história, não aparece a palavra amigo. Mas aqui encontramos a ação de 4 homens que são verdadeiros amigos. Porque amigo não é aquele que tão somente se declara como amigo. Amigo é aquele que age como tal. Você pode ter muitas pessoas que dizem para você, eu sou teu amigo, né? Eu sou teu amigo, mas se quando você precisa, essa pessoa não está ao teu lado, não está para te ajudar, que tipo de amizade é essa? De igual modo também, você pode falar, você é meu amigo, mas se você não está disposto a poder agir para ajudar, para poder ir ao encontro, para poder abençoar, não é necessário poder falar é amigo, sou amigo, é preciso agir como amigo. É preciso agir como amigo. Daí então, esta questão de amigos e seguidores, né? Pode ter muitos seguidores, mas poucos amigos. Amigo, então, é aquele que age para poder transformar a situação do seu amigo, daquele que está lá no seu abatimento, no caso aqui é este. Eles foram para poder pegar este homem paralítico para levar para Jesus. Por quê? Imagina o seguinte, vamos pensar, você tem um tipo de enfermidade e você tem procurado, então, médico, já procurou vários médicos e não deu conta. E aí chega um amigo e fala assim, cara, eu conheço um médico, um clínico geral, eu conheço um oncologista, né? Então vai fazer uma referência para você poder ir. Ou seja, então ali quando você dá esta palavra para outra pessoa, o que você quer fazer nela? Você quer suscitar a fé nela. Você quer suscitar a fé naquela pessoa que já não crê mais que tem saída. Esses 4 homens, eles vão então para poder falar para o paralítico que Jesus estava ali. Por quê? Porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. Quem sabe eles eram seguidores de Jesus. Quem sabe entre esses 4 homens ali, algum tinha sido curado de alguma enfermidade. Quem sabe que dentre esses 4 homens, alguns ali, quem sabe, ou quem sabe os 4, passaram por uma experiência marcante e falaram, não, eu sei, eu fiquei bom e agora eu quero te levar lá. Sabe qual é o melhor método evangelístico? Nós temos aí a questão das 4 leis, nós temos a questão de evangelismo por Evangelho de João, tudo bem. Mas sabe qual é o melhor método de evangelismo? E porque todos nós temos condições de fazer isso? Todo mundo. Ah, porque eu não sei, todo mundo pode fazer isso. Melhor método de evangelismo é você falar da tua experiência com Cristo. Simples assim. Onde você estava e onde você está. Simples assim. Não precisa de firula, não, é só você falar, eu estava nesta maneira, eu estava desta forma, e eu encontrei Jesus, e agora eu estou desta maneira, eu estou desta forma. Como dizia o meu professor no seminário, saudoso pastor João Falcão Sobrinho, evangelizar nada mais é de que um ex-faminto falando a um faminto onde ele pode encontrar o pão. Eu vou repetir, evangelizar nada mais é de que um ex-faminto falando para um faminto onde ele pode encontrar o pão. Nós, por vezes, temos enfeitado muito as situações, sabe? A gente enfeita muito, nós queremos trazer pessoas, por vezes, para Cristo, sem nos relacionarmos com elas.
E aí também queremos trazer pessoas para Cristo, mas no modo que você tem que ir, mas tem que ir com essa roupa, tem que ir com esse comportamento, tem que ir com esse corte de cabelo. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que funciona. Não é dessa forma estereotipada de poder olhar e poder ali. Não é assim. Fato é que estes 4 homens foram então buscar o paralítico, porque eles tinham um embasamento de quem era Jesus, e por ter este embasamento de quem era Jesus, eles tinham a convicção de que Jesus poderia colocar aquele homem em pé, fazê-lo ficar em pé. E eu tiro uma outra lição daqui. Amigo é aquele que te ajuda a ficar em pé. Amigo é aquele que te ajuda a ficar em pé. Muitas pessoas, elas se alegram por vezes de uma maneira estranha, esquisita, rota, com o sofrimento do outro. Tripudia. Sabe, o cara está sofrendo lá, seja o que for, aí fala, mas também, tudo que ele fez, não interessa o que ele fez. É uma pessoa que está sofrendo. Por vezes alguém dá um vacilo. E hoje a irmã Bernadette trouxe uma palavra muito boa sobre eu pequei, eu posso me reerguer, eu posso me levantar. Por vezes, então, uma pessoa, seja um pastor, um diácono, seja lá quem for, dá uma capengada, dá uma tropeçada, e aí tem uma multidão para poder ficar falando, mas também, porque é isso, porque é aquilo outro. Não é o momento, e não existe esse momento. Amigo que é amigo é aquele que estende a mão para o outro que está caído para ficar em pé. Tem muitas pessoas que no movimento contrário, elas vão se alegrar com o sofrimento do outro, se alegrar, você pode nem não ver isso, mas vão perceber e sabem do que eu estou falando, vão julgar o outro, né? Vão falar porque fez isso, porque fez aquilo. Quem sabe aqui entre nós, quem sabe entre nós aqui presencialmente, e aqueles que estão conosco pela transmissão, quem sabe você vive um momento assim, em que desta maneira você está no seu cantinho, isolado, porque você caiu, porque você errou, porque você pecou, seja lá o que for, e te deixaram, te abandonaram, te ajuizaram, te rotularam, não tem mais jeito, é dessa maneira, quem sabe? Amigo que é amigo, ajuda o amigo a ficar de pé. Ajuda o amigo a ficar de pé. Então estes homens foram ali e agiram desta maneira. Vamos lá, cara. Nós queremos te levar perante Jesus, porque você não pode passar o resto da sua vida deitado nessa cama. Nós não podemos ver amigos, pessoas que nós amamos, né, sem agirmos de uma maneira em que nós possamos ajudá-las. E aí, para podermos agir, para ajudar as pessoas, também não é só boa vontade. Não é só boa vontade. Não é também a questão de poder fazer a boa ação do dia. Eu vinha também para casa, foi na própria sexta-feira. Aí eu estou vindo depois de cortar o cabelo, aí tinha uma senhora com uma bolsa pesada, eu estou vendo que ela está com uma dificuldade de carregar aquela bolsa. Eu cheguei para ela, senhora, a senhora está indo para lá, a senhora quer que eu te ajude a carregar a bolsa? É complicado isso hoje em dia, né? É complicado. Mas a bolsa estava realmente pesada, e ela falou, eu aceito, meu filho. Meu filho não, porque era quase a idade dela, da minha também. Aí eu peguei a bolsa e fui com ela para poder ajudar e chegar lá no carro e colocar a bolsa para ela. Eu não sei como é que eu posso agradecer. Coisas mínimas. Então, assim, numa conotação, não tem que agradecer. A gente deve, é cavalheirismo, é educação, esses valores, essas ações. O fato é que não é um aspecto de você querer fazer uma boa ação, no sentido de que nós vamos sexta-feira lá na praça do Meia. Nós vamos no Meia fazer o nosso evangelismo. Mas eu quero dizer para você, quero te chamar para poder ir, quero te convidar para poder orar. Porque tem muita gente na rua precisando, e nós vamos lá. Dentre as trocentas pessoas que nós nos encontrarmos, Deus vai tocar no teu coração para falar com uma. Vai colocar no coração da Josine para poder falar com outra. Vai colocar no coração do Alexandre para poder falar com outro.
É assim que funciona, não é uma questão de que eu saio fazendo evangelismo atacado, aquela distribuição atacado, aquela coisa atacada. É quem Deus movimenta, é quem Deus orienta, é quem Deus impulsiona o seu coração. Nesta semana, com certeza, o Espírito Santo vai colocar pessoas precisando de uma ajuda sua, de uma palavra, para poder falar, eu vou orar por você. Alguma coisa vai acontecer para você poder abençoar essa pessoa. Amigo que é amigo, ajuda o outro a ficar em pé. Esse homem paralítico estava sentenciado a ficar deitado, mas esses 4 homens foram lá, não, você vai voltar a andar, eu quero te levar a alguém que pode mudar a história da sua vida. Então observem bem os irmãos, primeira coisa, amigo que é amigo não precisa ser chamado de amigo, age como tal. Age. Na ação que nós sabemos quem é a pessoa. Você ama? Então age com amor. Tem fé? Então age dessa maneira. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. É na ação. É na ação. Segunda coisa, o amigo que é amigo ajuda o amigo que está caído a ficar em pé, sem tripudiar, sem julgar, sem nada, poder falar, cara, segura na minha mão. Ó, segura na minha mão, vamos lá, vamos levantar. Quantas pessoas aqui entre nós, irmãos, aqui entre nós, por vezes, estão precisando desta mão estendida. A gente, por vezes, se reúne domingo e entra e sai, e a gente não se relaciona, a gente não fala, a gente não conversa. Eu quero, mais uma vez, incentivar o trabalho das células, para que você participe, para que você troque, para que você fale, para que você ouça, para que você abençoe pessoas. Amigo que é amigo, ajuda o amigo caído a ficar em pé. Estes homens, eles foram ao encontro deste paralítico e ali então pegam este paralítico e levam com o consentimento dele, é claro, para a presença do Senhor Jesus. Amigos, eles não desistem. Eles vão se deparar com o empecilho. Jesus está numa casa, está todo mundo ali ao redor, não tem como chegar. As casas lá, no tempo de Jesus, elas tinham uma composição no telhado, um terraço, em que tinha uma composição de barro e de palha, tinha um pedaço. E eles tiram isso. Olha só, eles descem. Gente, imagina um negócio desse. Imagina a cena. Amarra a corda, amarra ali. Imagina quando vai descer, se você já pegou uma geladeira numa mudança, por exemplo. Tem que segurar os 4 do mesmo jeito. Joseli, uma vez, foi morar num prédio, no 9º andar, não foi isso? E não tinha o elevador. E a gente levou a geladeira 9 andares lá, segurando. Imagina. Tem que ser você tem que segurar, o outro tem que segurar, tem que dividir o peso, tem que equilibrar. Então, agora não é uma geladeira, o cara que é paralítico, se tem uma ação ali que não é correta, esse cara despenca, fica pior a emenda do que o soneto. Então, eles vão amarrar uma corda direitinho, e imagina o paralítico, ai, cuidado, não sei o quê. E eles vão. Imagina a cena, eles descem, este homem, e colocam perante Jesus. Amigo que é amigo, leva o amigo para Jesus. Amigo que é amigo, apresenta Jesus, fala de Jesus. E assim aconteceu que este paralítico perante o Senhor Jesus, a primeira coisa que Jesus fala a ele é o seguinte: perdoados estão os teus pecados. E esta é uma colocação que fala assim, mas o cara está paralítico, vai falar de pecado, foi justamente a crítica que os escribas e fariseus fizeram. Mas por outra via, quem pode perdoar pecados senão Deus? Né? Estava ali para poder pegar a falha. A gente olha para uma pessoa, a gente vê a doença, a enfermidade, e a gente quer agir logo de imediato naquela situação, naquele problema. Nós somos seres biológicos, psíquicos, né? Psicológicos e espirituais. Isso está entrelaçado entre a gente. E a perspectiva espiritual, ela movimenta a nossa vida.
ela faz com que coisas possam acontecer dentro de nós. Ontem eu conversava com o Carlinhos, irmão Carlinhos, médico. Eu falei, Carlinhos, já aconteceu com você de poder ver uma pessoa em que perante a medicina ela estava desenganada e que de repente essa pessoa dá uma virada por uma confiança, um exercício de fé? Ele falou assim, pastor, já aconteceu isso com a minha mãe, que é membro aqui também. O médico disse a ela o seguinte, olha, a senhora vai ter que amputar o pé. E faz lá um tratamento de tal maneira que tenha fazer como se fosse uma queimação, para poder ver em que nível que estava, que teria que cortar. A questão é essa, qual o nível que vai cortar? Vai cortar aqui? Vai cortar aqui? Vai cortar aqui? Ou vai cortar aqui? Mas não, é isso, não tem jeito, vai ter que cortar. E ela fala assim, não, doutor, espera um pouquinho que nós vamos orar. Eu vou orar. Está aí até hoje, com a graça do Senhor. Isso não invalida a intervenção da medicina nessa ou naquela área, não invalida. Mas o que eu quero destacar é como que, por vezes, suscitar a fé no coração de uma pessoa faz com que ela possa ser curada espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Há um movimento, esse homem poderia estar paralítico por uma questão de um acidente, por uma questão do nascimento, mas ele poderia ser um paralítico por uma questão emocional, inclusive. Porque aspectos emocionais interferem na nossa vida, travam a gente. Pessoas que não sabem trabalhar com as suas emoções são pessoas travadas. A Bíblia é maravilhosa. Lendo 1 Reis, fala do profeta Elias. E o texto bíblico é claro e diz, Elias sentiu medo. Elias sentiu medo, teve medo. Todos nós sentimos. E sentir não é alguma coisa ruim, é bom. É bom. Até mesmo o medo, a angústia, porque nos mostra algumas coisas que precisamos fazer. Então não relute com o que sente, mas tenta trabalhar perante Deus o que você sente. Então existe esse aspecto de pessoas que ficam travadas por uma questão emocional. Quando o Senhor Jesus fala para esta mulher, para este homem, perdoados estão os teus pecados, ele está inculcando fé nele. Ele está priorizando o que é mais importante na vida de cada um de nós, que é o espiritual. Se você estiver bem espiritual, todo o restante da tua vida vai ficar bem também. O que não significa dizer que você vai viajar com aquele mar tranquilo, que você vai andar com aquele céu de brigadeiro, mas quer dizer que pode estar lá o mar agitado, pode estar lá a situação difícil, mas você vai falar, como Abacuque falou, mesmo assim eu me alegrarei, eu me regozijarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque você está andando em fé. Quem anda em fé, repito, não ignora os problemas, mas não se curva perante eles. Não ignora a dificuldade, mas não se curva perante elas. Então, essa perspectiva, Jesus fala, perdoados estão os teus pecados. Mas como é que pode perdoar? Jesus é um personagem lindo da Bíblia. A gente tem uma imagem de Jesus que não é fisicamente a correta. É aquele Jesus cabelo loiro, olhos azuis, é muito pouco provável, muito mesmo. E tem uma imagem de Jesus assim como às vezes um certo gentleman, né? Aquela coisa assim. Jesus, ele tinha pontas de ironia. Ele tinha pontas de ironia. Sabia trabalhar com isso. Ele falou assim, então tá. Eu fico imaginando a cena, então tá. Não posso perdoar pecado? Então, mas eu posso falar levanta e anda? Então, para que vocês vejam o que é o Filho de Deus, eu digo para você, levanta, pega a tua cama e vá para a tua casa. Jesus, assim, com essa ação sobre aquele homem, esta palavra entrou no coração dele, essa palavra entranhou, porque ele falou, levanta. Jesus não pegou ele pela mão, em alguns momentos fez isso, mas não pegou, falou, levanta. Jesus libera, a Bíblia libera uma palavra, se nós tomamos posse da palavra, a gente anda.
É uma palavra que é dada. Se a gente crê na palavra, se a gente toma posse dessa palavra, se essa palavra é encarnada na gente, a gente anda. E aí, esta palavra liberada para esse paralítico, eu fico imaginando a cena. Como é que esse cara levantou? Será que ele levantou assim? Né? Será que ele hesitou? Será que ele deu um pulo? Não importa. Não importa. Tem gente que levanta de uma maneira, tem gente que levanta de outra maneira. O que importa é que ficou de pé. Jesus coloca o homem de pé. Jesus levanta o abatido. Jesus revigora o cansado, dá força ao que está cansado. Jesus é este que vem ao nosso encontro para nos abençoar, para nos salvar, para tocar no ponto principal que há dentro de cada um de nós. E aí, concluindo, destacando então que esses 4 homens foram ali buscar o paralítico sem ter uma citação de amigo, porque amigo não precisa ser chamado de amigo. Amigo que é amigo age como amigo. Eles foram buscar o paralítico, porque amigo que é amigo, ele vai agir para colocar o outro caído de pé. Ele não vai falar, não tem jeito, vai colocar de pé. Eles levaram o paralítico para Jesus, porque amigo que é amigo age no que é principal e apresenta aquele que é mais importante, que é Jesus. Aí agora eu quero então concluir falando o seguinte: quem é Jesus? Nesta construção, mais uma vez assim, tão rebuscada que nós fazemos a respeito de Jesus. Quarta-feira, estávamos no seminário de oração, todas as quartas-feiras, quero te convidar para poder vir, e nós repetimos sobre a segunda expressão da oração do Pai Nosso: santificado seja o vosso nome. Aí falamos sobre essa expressão de chegar na oração, podendo falar, antes de tudo, santificado seja o teu nome. Isso é um ato de reverência, isso é um ato de adoração. Aí eu destaquei o seguinte: é possível estar retoricamente, como é que foi que eu falei? É possível estar religiosamente e irreverentemente perante Deus. É possível estar tudo direitinho, tudo harmonizado, tudo, mas com total irreverência, porque não tem coração. Está tudo organizado, mas não tem coração, não tem reverência. Porque reverência é mais do que silêncio. Reverência é se curvar, reverência é reconhecer. Está entendendo? E é possível ter uma postura em que se olha para esta ou aquela pessoa e fala: isso é irreverência. Porque olha para a vestimenta, porque olha para a expressão do corpo, porque olha para isso, olha para aquilo, isso é irreverência. Mas perante Jesus é uma adoração. Porque Jesus está vendo que está no coração. Jesus, a Bíblia fala, Filipenses fala que sendo na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não andava naquela postura de sobressair. Na vida nossa social, a gente vive esse conflito, né? Às vezes de querer sobressair, alguns mais do que outros. De comparar, como eu falei no início, quantos seguidores tem, o que é isso, o que é aquilo. Jesus não tinha problema. De quem está seguindo, tinha 5.000 pessoas ali ouvindo a palavra dele, e começa a sair um, começa a sair outro, só ficam os discípulos. Ele fala assim: vocês também não querem ir embora? Então não tinha aquela questão de, querer ficar ali agradando. O agradar era uma maneira de andar, de se relacionar. O primeiro milagre acontece no caminho de Cafarnaum, em Caná da Galileia. Jesus está lá na festa está brincando, está ouvindo, está se relacionando. Andando pela rua, ele abençoava quem tocava, quem dessa maneira. João capítulo 15, versículo 15, Jesus fala assim para os discípulos: eu não vos chamarei mais de servos, mas chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, e tudo que o Pai me mandou compartilhar, eu falei com vocês. Jesus é teu amigo. Jesus é meu amigo. Jesus é o nosso amigo. É aquele que que nos convida para uma relação com Ele nesta ordem de proximidade,
nesta ordem de leveza, nesta ordem de compartilhamento. Este homem foi levado perante Jesus, Jesus olhando para o sofrimento dele, alivia a dor dele, transforma a vida dele. Jesus é este que relaciona-se conosco no nosso sofrimento, na nossa angústia, no nosso abatimento. Jesus identifica conosco. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é angústia, ele foi um homem de dores. E ele é aquele que nesta identificação, ele quer nos ajudar para que nós possamos viver a vida da melhor maneira possível. Diz o texto bíblico que este homem levantou, pegou a cama e foi para casa de uma maneira, imagina. Agora, e os amigos? Não fala mais sobre eles. Não fala. Depois que eles desceram e colocaram o paralítico frente ao Senhor Jesus, eles não aparecem mais na história. Vamos conjecturar? Esses caras viveram um dos melhores momentos da vida deles. Eles viram alguma coisa de maneira maravilhosa. Imagina, entre eles, cara, deu certo. Olha, imagina a satisfação, a alegria, o regozijo em poder ter ajudado esse paralítico. Que Deus dê graça sobre a minha vida e a sua vida, para nós ajudarmos tantas pessoas que Deus coloca no nosso relacionamento, em especial aquelas com as quais nós nos identificamos, com as quais nós nos identificaremos. Que Deus possa dar graça para que nós possamos ajudar quem está caído a ficar em pé. Que Deus nos dê convicção para podermos falar para as pessoas que Jesus é aquele que pode transformar a vida delas. E que nesta noite, você, que quem sabe tem vivido como este paralítico, cercado de pessoas, mas sozinho, nós estamos aqui para poder dizer para você que Jesus é este ser relacional, que quer abençoar você, quer te ajudar, transformar a sua vida, né? Te dar uma nova dinâmica de vida. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade. Quem sabe você já procurou ajuda com alguns amigos, mas se decepcionou. Mas Jesus nunca decepciona ninguém. Nunca decepciona ninguém. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de saber, no entanto, se nesta noite aqui entre nós, entre aqueles que estão cultuando conosco pela transmissão, há alguém que está carecendo deste conforto, deste consolo, deste alento. Alguém que está abatido, caído. Alguém que está naquela falta de perspectiva. Gostaria de saber se há alguém nesta noite que quer ter este encontro com o Senhor Jesus, que quer colocar a vida perante Jesus, que quer colocar as queixas perante Jesus, que quer apresentar os problemas perante Jesus, crendo que Jesus pode atuar, tem poder para atuar, tem poder para transformar, tem poder para modificar. Eu quero, eu preciso. Levante a sua mão onde você está, eu quero orar. Tem alguém assim? Eu estou precisando de alento, de renovo, conforto. Preciso ficar de pé. Estou precisando lidar com as minhas emoções. Jesus, restaura as minhas emoções. Restaura-me. Alguém assim nesta noite, levante a mão onde você está. Eu quero orar. Tem alguém? Senhor Deus e eterno Pai, que a Tua palavra, Pai, esteja em cada coração aqui nesta noite, e daqueles que estão conosco na transmissão. Não existe um amigo melhor do que Jesus. Aquele que não é indiferente às nossas dores e dificuldades, aquele que nos acompanha em todos os momentos, em todas as situações. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor sabe, ó Pai, quantas vezes nós nos fechamos e mostramos aquilo que nós não estamos sentindo. O Senhor sabe quantas vezes nós mantemos a aparência. O Senhor sabe, ó Pai, porque o Senhor sonda o nosso coração. E o que nós precisamos, ó Pai, é poder perante o Senhor nos curvarmos, perante o Senhor, Pai, nos quebrantar, perante o Senhor, Pai, colocarmos a nossa vida para podermos ser renovados, para podermos ser transformados, para ficarmos de pé e, ó Pai, vivermos na glorificação do Senhor. Abençoa cada um de nós aqui, abençoa os nossos amigos e dá graça, ó Pai, para cultivarmos os nossos relacionamentos
Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor.